Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de número 17 de Matemática do 8º ano. Eu sou o professor Marcones, da Rede Municipal de Ensino, trabalho lá na escola Maria Júlia. E nessa nossa aula a gente vai falar sobre sistemas de equações e sobre como resolvê-los. Estão preparados? Então vamos lá. Na aula passada a gente falou sobre equações de primeiro grau com duas incógnitas e nós descobrimos o conceito de par ordenado e o que é a solução de uma equação com duas incógnitas. Para a aula de hoje a gente vai trabalhar, estender esse conceito para sistemas de equações. Já ouviram falar nisso? Sabem o que é um sistema de equação? Talvez não. E para isso a gente vai começar com um problema. Na nossa tela, a gente tem o seguinte problema. Olha só, eu pensei em dois números cuja soma é 3 e a diferença é 1. Que números são esses? É comum a gente pensar dessa forma. Eu tenho dois números e eu sei que quando eu somo, o resultado é 3. Quando eu subtraio, o resultado é 1. Quais são esses dois números? Vamos pensar então em quais seriam as possibilidades? Na próxima tela, eu trouxe o seguinte, eu fiz uma tabelinha para vocês da seguinte forma. Eu pensei em alguns números que a soma dá 3. Por exemplo, 0 mais 3 é 3. Então, eu poderia dizer que esses dois números são 0 e 3, tranquilo. Outro exemplo, 1 e 2. 1 mais 2, 3. Tranquilo também. 2 mais 1, 3 mais 0 e a lista segue, ok? São números cuja soma, o resultado é 3. Na próxima tela, eu tenho o seguinte, eu tenho agora possíveis números cuja diferença dá 1. Lembra que eram duas condições? Quando eu somo, o resultado é 3, quando eu subtraio, o resultado é 1. Olha só, 4 menos 3 dá 1, 3 menos 2 dá 1. 2 menos 1 dá 1, 1 menos 0 dá 1 e a lista segue. Tranquilo? São duas possibilidades, mas lembra que esses dois números precisam atender as duas condições simultaneamente? Na nossa próxima tela, a gente tem então o seguinte, olha o que é que vai acontecer. O 2 e o 1 são dois números que quando eu somo, dá 3. E o 2 e o 1, nessa ordem, lembra que ordem aqui é importante? Quando eu subtraio, o resultado é 1. Então, na próxima tela, o que eu fiz, pessoal? Na próxima tela, eu simplesmente transcrevi aquela frase em forma matemática. X e Y são dois números que quando eu somo dá 3 e quando eu subtraio dá 1. E aí, na próxima tela, eu vejo, então, quais são esses valores, que são 2 para x e 1 para y, porque são os dois números que atendem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a essas duas condições. Tudo bem? Então, veja, na próxima tela a gente vai ter uma definição importante, que é a definição de sistema de equações. Quando duas equações de primeiro grau com duas incógnitas, tema da aula passada, são escritas ligadas pelo conectivo e, ou seja, é uma condição em que essas duas equações precisam atender ao mesmo tempo uma coisa e outra. É esse conectivo E. Dizemos que há um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Essa é a definição, um conceito do que é um sistema de equações. Tranquilo? Vamos então para alguns exemplos. Na próxima tela eu tenho aí a seguinte situação, olha só. Dois livros custam R$50 juntos e um deles é R$12 mais caro que o outro. É uma situação possível? Perfeitamente. Então, qual sistema representa essa situação? Na próxima tela, eu vou representar a primeira condição. Eles juntos somam R$50. X mais Y igual a 50. Na próxima tela, eu vejo a segunda condição. X menos Y igual a 12, porque um é R$12 mais caro do que o outro. Eu tenho, então, um sistema de equações, duas condições que precisam ser satisfeitas ao mesmo tempo. Próximo exemplo, na próxima tela, eu tenho o seguinte, olha só. A soma das idades de Marcos e Ana é 28 anos e a diferença entre elas é de 2 anos. A soma das idades é 28 e a diferença entre essas idades, 2 anos, sendo que Ana é a mais velha. Qual é o sistema que representa essa situação? A gente vai ver então na próxima tela a primeira condição. Quando eu junto a idade de Ana
com Marcos, eu tenho 28 anos. Na próxima tela, eu tenho a seguinte condição. Quando eu retiro a idade do Marcos de dentro da idade da Ana, porque a Ana é mais velha, eu tenho, então, 2 anos. Esse aí é um sistema que representa essa situação. E vamos fechar agora essa parte de conceitos para a gente ver aí solução do sistema de um sistema de equações. A solução de um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas é o par ordenado x e y, que é a solução das duas equações ao mesmo tempo, simultaneamente, ok? Ou seja, aquele mesmo esquema que nós vimos lá no início da aula. Vamos então para 2 exemplos? O que a gente tem aí no próximo exemplo é o seguinte: verifique se o par ordenado 2, 4 e 2 nessa ordem é a solução dos dois sistemas abaixo. Tranquilo? Vamos para o quadro então, para a gente ver como que fica isso. Eu tenho o seguinte: verifique se esse par, 4 e 2, e aí eu vou lembrar para vocês que eu tenho aqui o x e aqui eu tenho o y. Se ele é a solução, ele precisa atender as duas condições ao mesmo tempo. Como que eu faço, pessoal? Eu vou substituir os valores de x e y por 4 e 2. Ou seja, x mais y. Quanto vale o x? O x vale 4 e o y vale 2. Isso precisa ser igual a 6. Só substituir. Segunda equação, eu tenho x menos y. X vale 4 e y vale menos 2. E isso precisa ser igual a 2. Só substituir. Será que a igualdade se manteve verdadeira? Quando eu faço isso aqui, eu tenho o seguinte: 4 mais 2, 6. 6 é igual a 6? Tranquilo, ok. 4 menos 2, 2. 2 é igual a 2? Sim. Então, ele atendeu esse par ordenado, ele atendeu as duas equações, ele manteve as igualdades verdadeiras simultaneamente, ou seja, é solução. Tudo bem? Agora nós vamos aplicá-lo nesse segundo exemplo. Eu tenho x mais 2y igual a 8, e aí vai ficar assim, olha só, x vale 4 mais 2 vezes y, o y vale 2, tem que ser igual a 8. Na segunda equação, tenho 2 vezes x, o x vale 4, então vai ser 2 vezes 4, menos y, o y vale 2, que é igual a 8. Vamos com calma, olha o que vai acontecer. Eu tenho o seguinte: 4, 2 vezes 2, eu tenho 4. 4 mais 4, 8. 8 é igual a 8, pessoal? Sim, tranquilo. Mas olha só, 4 vezes 2, eu tenho 8. 8 menos 2, eu tenho 6. 6 é igual a 8? Não, 6 é diferente do 8. Então, ele não atende esse par ordenado às duas equações ao mesmo tempo. Ou seja, nesse exemplo B, não é solução. Não é solução. Tranquilo? A gente trabalhou o conceito de solução de um sistema de equações. Mas e quando eu não sei, quando eu não tenho ideia do que é um par ordenado? Vamos para a nossa tela, então? Porque a gente tem aí uma possibilidade, que é o método da substituição. Como que eu consigo encontrar esse par ordenado? O método da substituição diz assim, ó, ele consiste em achar o valor de uma das incógnitas em uma das equações e substituí-la na outra. Então, eu vou trabalhar com as minhas incógnitas entre as equaçõezinhas lá dentro e aí eu vou encontrar os valores de x e de y. Tudo bem? Vamos passar para os nossos exemplos, então? Lá no quadro, a gente tem o seguinte, ó. O exemplo 2 assim, ó, resolva usando o método da substituição. E aí vai ficar, no exemplo A eu tenho x mais y igual a 6, x menos y igual a 2. Qual é o procedimento? Eu pego uma das equações, qualquer uma, e isolo uma das variáveis. Olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, equação 1, equação 2. Vamos pegar a equação 2 e isolar o x? X menos y igual a 2. Então, quando eu isolo, eu vou ter x igual a 2 mais y. Concordam? Eu passei
o menos y para o segundo membro. E eu encontrei o valor do x. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar a minha primeira equação, que eu ainda não mexi com ela, e vou substituir esse valor que eu encontrei. Ok? Eu tenho essa equação, olha só, x mais y igual a 6, a minha primeira equação. Só que eu acabei de descobrir que o x vale quanto? 2 mais y. Então, eu vou trocar esse x por quanto? Por 2 mais y, que é igual a 6. Eu substituí. Então, eu vou ter y mais y, 2y igual a 6 menos 2. Esse 2 estava aqui, passei para o outro lado, negativo. 2y é igual a 6 menos 2, eu tenho, então, 4. Certo? Que número eu multiplico por 2 e o resultado é 4. 2. Então, eu encontrei primeiro resultado, a primeira incógnita, y é igual a 2. O que eu faço? Volto lá no início e penso, x não é igual a 2 mais y? Só que vale quanto y? Vale 2. Então, isso implica que o x é igual a 2 mais 2, ou seja, x é igual a 4. E aí, qual é a solução para esse sistema? Lembrando que a solução é um par ordenado, é o par 4 para x e 2 para y. Tranquilo. Certo, pessoal? Eu acho que com esse exemplo aqui vocês já conseguem resolver metade da apostila. Mas vamos fazer o último, então? A gente tem o seguinte. No exemplo B, eu tenho x mais y igual a 12 e 3x menos y igual a 20. Essa aqui é um pouco mais feinha, né? Assim, mais complicada, mas ela é bem tranquila também. O que o método diz? A gente vai isolar uma das variáveis numa equação e substituir, por isso o nome substituição, lá na outra. Então, eu tenho a primeira equação e eu tenho a segunda equação. Quem que eu vou pegar? Vamos pegar a mais simples, para não dar muito trabalho? Eu vou pegar, então, essa equação, a equação 1, x mais y igual a 12. Eu vou fazer isso aqui, ó, x mais y igual a 12. E eu vou isolar quem? Eu vou isolar o x. Posso isolar o y? Pode, tranquilo, mas, por conveniência, vamos continuar isolando o x. Olha só, x, então, vai ser igual a 12 menos y. O que eu faço, pessoal? Pego esse valor de x que eu encontrei lá na primeira equação e substituo na segunda, ok? Tranquilo até aí? Vamos continuar. Então, eu pego a minha segunda equação, 3x menos y igual a 20. E eu vou substituir o x por 12 menos y. Como que vai ficar? 3 vezes 12 menos y. Por quê? Porque agora o meu x vale 12 menos y. Menos esse y aqui, igual a 20. Só substituir. Isso aqui, pessoal, que eu vou botar a mão em cima, é o nosso x. E aqui a equação. O que eu faço então? Olha só. Multiplico e eu vou ter 3 vezes 12, 36, menos 3y menos y igual a 20. Trabalhando normal, uma equaçãozinha, agora que eu só tenho uma incógnita, que é o y. Então, eu vou ter menos 3y menos y, eu devo 3 e devo 1, então eu devo 4y, que é igual a 20 menos 36. Por quê? Está positivo, vem negativo. Tranquilo? Vamos passar mais para frente aqui para ficar melhor para vocês verem? Eu vou reescrever. Menos 4y igual a 20 menos 36. Quanto que é 20 menos 36? Tenho 20, devo 36. Eu devo 16. Certo? Pergunta, pessoal. Que número eu multiplico por menos 4 e o resultado é menos 16? Óbvio que é y igual a 4. 4 vezes menos 4, eu tenho menos 16. Terminou? Não, porque eu preciso voltar aqui e encontrar o valor do x. Eu sei que x mais y é igual a 12. Vamos escrever aqui.
x mais y igual a 12. Só que o y vale quanto? 4. Então, substituo. X mais 4 igual a 12. Pergunta, que número eu somo com 4 e o resultado é 12? Só existe um. X igual a 8. Ok? Encontramos, então, o valor do x e o valor do y. Qual é, então, a solução do nosso sistema? A solução do nosso sistema vai ser o par 8 para x e 4 para y. Essa é a solução, um par ordenado. Tranquilo, pessoal? Então, vejam, na aula de hoje a gente falou sobre sistemas de equações, nós aprendemos a identificar um sistema, transformar, a pegar um problema e colocá-lo na forma de um sistema de equações. E aprendemos o método da substituição. Nas próximas aulas a gente vai aprender outros métodos. Por hoje, eu espero que tenha ficado tudo claro. E se não ficou, conversa com o professor de vocês, esclareçam todas as dúvidas e não deixa o conteúdo acumular. Respondam as atividades e eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, até lá!